Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e hoje o tema é mobilidade urbana. O, Cada vez mais se leva mais e mais tempo para ir e voltar do trabalho e do lazer. Isso é uma situação que provoca impacto principalmente nas parcelas mais empobrecidas da população, que precisam utilizar dos transportes públicos e tem a sua qualidade de vida diretamente afetada por esse problema. Por conta disso, a chamada mobilidade urbana vem se tornando um tema cada vez mais importante na definição das políticas públicas, assim como a questão de saúde, como a questão de educação e segurança, entre outros itens. Para falar dessa questão tão decisiva, eu estou aqui hoje, evidentemente online, com a Rafaela Albergaria, que tem uma vivência do tema não só no sentido do ativismo, mas também é uma estudiosa do tema. Ela é assistente social pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora do Observatório dos Trens e liderança do movimento do coletivo Mulheres Negras Decidem. Em primeiro lugar, Rafaela, eu queria agradecer aqui a sua presença hoje conosco e já indo direto ao assunto, pergunto a você, o que é mobilidade urbana? Ei, Marcelo, bom dia para todas, todos e todes. Primeiro, eu agradecer muito o convite para fazer esse debate, né? Mobilidade urbana, ele é o conjunto de deslocamentos, né? Conjunto de deslocamentos que possibilitam as cidades existirem. Então, é mobilidade ativa, é mobilidade pública, né? A partir dos transportes públicos, é mobilidade social, mobilidade coletiva, individual. Ele compõe um conjunto, né, de deslocamentos que não só deslocamentos físicos, mas deslocamentos sociais. E, né, definem a possibilidade de existência das pessoas nas cidades, dos grupos sociais nas cidades. Ele é um indicador, a mobilidade urbana, ela é um indicador muito importante para medir as relações de desigualdade que estão presentes em diversos territórios e espacialidades da cidade. Porque para tudo na vida a gente precisa se deslocar. A gente se desloca para poder acessar a saúde, a gente se desloca para poder acessar a educação, a gente se desloca para poder acessar trabalho, para encontrar as pessoas. Então, e a pandemia ela jogou luz, né, a essa realidade, né? Durante a pandemia, onde a principal medida de mitigação da Covid era o distanciamento, a gente viu uma camada da população, a gente viu essas desigualdades se estruturarem e se expressarem nas cidades. Então, enquanto uma parcela, né, da população se abrigava em casa, suspendia seus deslocamentos, era, era marcado por uma série de novas formas de organização do trabalho, principalmente o trabalho online, né? A gente viu uma parcela muito grande da população que teve que sair às ruas para continuar fazendo as cidades andarem, né? Que a gente pode essa parcela ela pode ser inclusive exemplificada com as pessoas que trabalhavam nos serviços que foram entendidos como serviços essenciais, mercado, entregadores de aplicativo, é, trabalhadores dos aplicativos de transporte individual, Uber, 99, InDrive, uma série de outros aplicativos. A gente viu, inclusive, que a pandemia, por causa desse processo, o que aconteceu nas cidades como um todo, brasileiras, foi a redução das escalas de transporte público, dos ônibus, do metrô, dos trens. Em contrapartida, né, esses aplicativos eles encontraram a possibilidade de se expandir a partir dessa realidade. Tanto que muitas dessas linhas que foram suspensas, que foram restritas durante a pandemia, elas continuam restritas até hoje. E os aplicativos conseguiram, nesse lugar, nesse contexto,
expandir as suas possibilidades de transação, expandir suas possibilidades de alcance da população, né? E quando a gente estuda a mobilidade, é importante dizer, Marcelo, que a mobilidade é meu objeto de estudo, tem sido meu objeto de trabalho. Eu sou fundadora do Observatório dos Trens, e no Observatório a gente produz dados, né? Na verdade, levanta dados pela Lei de Acesso à Informação para produzir indicadores que revelam o impacto do transporte na vida dos trabalhadores. É importante dizer que o transporte ele é uma das facetas mais marcantes da mobilidade, mas ela não é a única, principalmente quando a gente pensa, né, a possibilidade de acesso a todos esses direitos e serviços sociais que eu citei aqui. Essa possibilidade ela está mediada pela possibilidade de deslocamento das pessoas, mas ela está mediada também pelo lugar onde as estruturas e a gestão da mobilidade do planejamento da cidade organiza e localiza serviços públicos fundamentais. Então, o que a gente vê? Nos territórios de periferia, os territórios de periferia, de subúrbios, de favelas, eles são destituídos da presença de uma série de serviços, de uma série de direitos que são direitos fundamentais, o que faz com que as pessoas elas tenham que se deslocar muito mais para acessar vida e dignidade. Então, a população que ocupa as margens das centralidades metropolitanas, a margem da capital do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, essas populações elas vão ser muito mais impactadas pelo deslocamento. A exemplo, por exemplo, de Japeri, que tem o pior indicador de mobilidade urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. É um dado que, né, que tem uma defasagem nesse dado, mas que a gente certamente não se operou uma mudança profunda sobre esses dados, que são esses dados de impacto e dos indicadores de mobilidade da região metropolitana. Japeri, mais de 48% da sua população economicamente ativa está empregada na cidade do Rio de Janeiro. É um deslocamento, considerando, né, que o trânsito, considerando a péssima qualidade de transporte ferroviário, é um deslocamento pendular diário de pelo menos 4, 5 horas por dia para as pessoas poderem acessar a oportunidade na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um deslocamento pendular diário do extremo da Zona Oeste, do extremo da Zona Norte, de vários municípios da Baixada Fluminense, onde tem esse deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas que desembarcam diariamente na Central do Brasil em busca de oportunidade. E o impacto da mobilidade, desses grandes deslocamentos na vida do trabalhador, são muitos e são de muitas esferas. Então, por exemplo, tem o impacto sobre o custo do transporte. A gente está considerando que, por exemplo, esses municípios da Baixada Fluminense são municípios que convivem com uma população ativa, desempregada e na informalidade, desocupada, de quase 80%. Significa que essas pessoas elas não têm ali, para elas não valem aquele indicador que está previsto na CLT do comprometimento da renda com transporte de até 6% do salário mínimo, que daria um bilhete único no valor de R$ 1,50. Essas pessoas vão pagar no mínimo R$ 8,55 de bilhete único. Isso significa um impacto no salário dessas pessoas de 30%, se a gente considerar a renda média de um trabalhador fluminense. Quando a gente olha o impacto em saúde por causa dos grandes deslocamentos, né, tem uma série de doenças que são doenças que estão diretamente vinculadas com esses grandes deslocamentos. Se a gente considerar, por exemplo, a questão das mulheres, o adoecimento mental diante das questões sistemáticas de assédio sexual, de importunação, de estupro. É importante dizer, Marcelo, que no Rio de Janeiro, a cada 4 horas, uma mulher ela é estuprada. Então, entender que essas dimensões da violência coletiva, que estão muito organizadas, inclusive, nessa possibilidade de direito à cidade, está vinculada a como se pensa, se planeja, como se estrutura a cidade, principalmente quando essas políticas elas não levam em consideração
uma mitigação dessas sistemáticas de violência. Se a gente considerar, por exemplo, doenças laborais, né, que são por causa do tempo de deslocamento. Um trabalhador que gasta 2 horas por dia se deslocando no transporte público, ele perde um ano, um mês por ano no transporte. Você imagina um trabalhador que gasta 5 horas por dia. Isso é mais quase 3 meses por ano dentro do transporte. Seria tempo de descanso, seria tempo de lazer. Quando a gente considera, por exemplo, como é que esses deslocamentos se dão, por ruas pouco iluminadas, nada acessíveis, em transportes completamente inseguros. A gente produziu no Observatório dos Trens uma pesquisa, na verdade, produziu antes do Observatório dos Trens, e o que moveu, inclusive, a estruturação do Observatório dos Trens foi algo que me atravessa. Minha prima Joana Bonifácio foi morta, arrastada e atropelada pelo trem no dia 24 de abril de 2017, na estação de Coelho da Rocha, quando ela ia embarcar no trem com destino à universidade. Ela estudava na UESO. E ela não tinha ninguém para poder ajudá-la ali, o maquinista não tinha visibilidade, ela foi entrar no trem, teve o corpo preso, arrastado, deixaram o corpo dela estirado no trem por mais de 8 horas e disseram que era suicídio para não pagar uma multa. Eu comecei essa pesquisa sobre violência pela inexistência de dados públicos sobre essa realidade de violência sistemática nesse transporte, apesar de naquele momento não haver dados publicizados sobre essa questão. Existia o fato social. Todo dia quem pega o trem vê uma série de violências que são orquestradas e organizadas ali, pessoas que são presas à porta, que caem no vão entre o trem e a plataforma, trens que quebram no meio do caminho, fazendo com que os passageiros tenham que pular na linha do trem e andar até a próxima estação. E quando a gente começou a conversar com os agentes públicos, né, responsáveis pela fiscalização, com a Secretaria de Transporte Estadual, com a agência reguladora, o que eles diziam para nós é que eles não tinham dados, porque a maioria dos casos tratavam-se de suicídio. E eu comecei a levantar o que tinha de regulamentação, encontrei ali uma tipificação que era da Agência Nacional de Transporte, que definia o protocolo de notificação e a tipificação que eles tratam como acidente grave, e qual que deveriam ser as ações, o protocolo de notificação. Tinha uma obrigatoriedade de registro de boletim de ocorrência. A gente fez mais 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação ao Instituto, ao ISP, Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quando vieram os dados, a gente descobriu uma diversidade de formas de se morrer e de se lesionar nos trens. Então, tinha morte por auto de resistência, violência doméstica, arma branca, arma de fogo, descarrilhamento, por queda da composição, atropelamento. E a gente tratou os dados de atropelamento e descobriu, né, que em 10 anos tinham 32 registros de suicídio e 386 mortes registradas só por atropelamento ferroviário, fora as outras formas de se morrer, descarrilhamento, fora essas outras ocorrências violentas. Então, em 2018, foram quase 2 registros por semana. Isso mostra uma sistemática, 2 pessoas mortas por semana só por atropelamento ferroviário. Isso mostra essa realidade sistemática de violência, de como a mobilidade, né? Porque é isso, tem um ramal que eu sempre falo que é muito impactante, que é um ramal que fica localizado, na verdade um ramal não, uma estação que fica localizada no ramal de Belford Roxo, é a estação Vila Rosalim, em São João de Meriti, onde a saída do trem é dentro do cemitério. E todas as mulheres que a gente entrevistava, que desciam nessa estação, dizia que elas só desciam ali até antes de escurecer, porque depois que escurecia, muitas das mulheres, para atravessar esse corredor, que é um corredor que foi estruturado só para as pessoas não passarem no meio dos túmulos, né? É um corredor que não tinha iluminação. Muitas das mulheres já foram estupradas, assaltadas. Então, elas desciam uma estação depois e andava 2 quilômetros para poder voltar para casa. Então, essas desigualdades, elas são impossíveis de ser replicadas, por exemplo, para uma realidade de Botafogo, né? Para uma estação do metrô que saia no meio dos túmulos. Então, essas realidades, elas estão diretamente vinculadas a
marcadores sociais, que são marcadores de território, que são marcadores de raça, que são marcadores de gênero, de qual é a composição dessa população que vive naquele território, e que são marcadores de fundo de classe, né, que definem para quem tem menos, que mais precisa de políticas públicas, menos estruturas de direito, menos serviços fundamentais, e que concentram nos territórios mais abastados todo o investimento público. A exemplo que a gente está vendo agora, onde a retomada do metrô da Gávea até o Jardim Botânico é apontado como prioridade do governo estadual. E a gente sabe que tem uma série de outros territórios, por exemplo, em Santa Cruz tem vários bairros que não têm nenhum transporte formal organizado. Todo o transporte é feito pelas milícias. Isso define a possibilidade das pessoas se deslocarem a partir de uma realidade de violência, de coerção, né? A gente sabe que não é a prioridade. Então, tem um marcador, inclusive, de como a gente tem que disputar a mobilidade, que é onde tem menos infraestrutura tem que ter prioridade, porque aonde chega estrutura de mobilidade, chega oportunidade. A Tijuca é um grande exemplo disso. 4 estações de metrô fizeram da Tijuca um lugar muito valorizado e mobilizado de emprego, mobilizado de uma série de outras oportunidades, serviços, né? E pensar a distribuição equânime pela cidade do Rio de Janeiro, de postos de oportunidade de trabalho, passa também pelo transporte, que também é uma demanda sobre saúde pública. Hoje, quando a gente discute mitigação e adaptação climática, tem uma centralidade da mobilidade nesse processo, porque 60% das emissões de poluentes no meio ambiente estão na conta do transporte público. Então, investir em transporte, principalmente de massa, que é sobre trilho eletrificado, é a possibilidade, inclusive, de reduzir a poluição, de mitigar essas questões, na verdade, mitigar a crise, né, que a gente vive, sobre a crise climática que a gente vive, a crise ambiental que a gente vive, e isso é determinante, inclusive, para como a gente aprofunda políticas da mobilidade urbana. Então, ela é determinante para como a gente aprofunda a possibilidade de enfrentar as desigualdades, melhorar a saúde pública da população. E, por fim, Marcelo, uma coisa que eu quero destacar é que hoje no Brasil a gente tem 111 cidades que implementaram tarifa zero. Essas cidades nos mostram que a implementação de tarifa zero está diretamente vinculada com a melhoria da qualidade de vida da população. Nas cidades que foram implementadas, o custo da tarifa zero, da liberação da catraca, da garantia universal, deslocamento da população para acessar serviços nas cidades, ela é fundamental para reduzir o adoecimento da população. Formosa de Goiás, por exemplo, depois de um ano de ter implementado tarifa zero, se reduziu o custo em saúde de média e alta complexidade, porque as pessoas começaram a acessar prevenção. Aumentou a arrecadação do município, que tinha mais condições, inclusive, para investir em outros serviços, na melhoria dos serviços, na ampliação de direitos da população, porque as pessoas conseguem circular, conseguem agora acessar trabalho, conseguem acessar trabalho formal e melhorar a qualidade de vida de todas as formas. Então, é muito importante a tarifa zero, é uma das agendas mais centrais, inclusive, de como a gente pensa a mobilidade urbana, que esteja a serviço de cidades equânimes, dignas, e que seja a serviço do enfrentamento às desigualdades. Bom, após esse muito bem estruturado ponto de partida aí para as nossas discussões sobre mobilidade urbana, eu queria ver com você, Rafaela, se você podia fornecer indicações de leitura para quem quer começar a se aprofundar um pouco no tema. Você Claro, tem? eu vou indicar aqui 2 livros que eu, inclusive, citei aqui. Esse aqui é o Não Foi em Vão, que é o livro que a gente escreveu, eu escrevi junto com o João e com o Vitor, que contam, né, a história da Joana, mas que apresentam uma perspectiva de como a gente precisa pensar conhecimento, numa perspectiva implicada, a partir da metodologia implicada, que esteja comprometida com apresentação de soluções que melhorem a qualidade de vida da população. Então, aqui conta a história da Joana, apresenta essa pesquisa que a gente, né, consegue
descobrir, levantar essa realidade sistemática de violência nos trens metropolitanos e apresenta uma série de recomendações de como a gente enfrenta essa realidade, né? Melhora o transporte ferroviário, a melhoria do transporte ferroviário é a melhoria de parte determinante da região metropolitana do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, porque é o único modal a atravessar 12 municípios da região metropolitana. E esse aqui é o livro Mobilidade Antirracista, que eu tenho um artigo e eu organizei com 2 outros companheiros também, que apresentam uma metodologia de como pensar a mobilidade antirracista, como é que pensar planejamento da cidade antirracista, sensível a gênero, acessível, é fundamental para a ampliação da democracia, é fundamental para o enfrentamento às desigualdades. Então, aqui tem, né, uma série de debates sobre cidade, mulher, cidade e racismo, como é que a gente pensa sistema de governanças com ampliação de participação social, como é que a gente estrutura um fundo para que consiga sustentar, subsidiar esses investimentos que são tão fundamentais na cidade, e principalmente na mobilidade urbana. Muito obrigado. Então, vamos chegando ao fim de mais uma transmissão nossa. Muito obrigado, Rafaela. E, como eu sempre digo aqui, quem gostou, peço que curta, quem curtiu, peço que se inscreva, e quem se inscreveu, peço que divulgue junto aos amigos. Então, até a próxima. Obrigada, Marcelo. Deixa meu Instagram, posso? Pode, claro. É @Rafa Albergaria. Vocês podem acompanhar os debates que a gente tem feito. Obrigada.